Capítulo 6, livro O Poder da Língua. Autor Gary Hagner. 6. Palavras que destroem. Gordon Lindsay e sua esposa Frida, fundadores do Cristo para as Nações, contam sobre um incidente que ocorreu no início do ministério, enquanto estavam pastoreando uma igreja na costa oeste dos Estados Unidos. Havia uma mulher na igreja, esposa de um dos diáconos, que começou a causar-lhes problemas por ser maldizente. Ela fofocava, ia até a casa dos membros para criticar a liderança e dizer que a igreja iria acabar. Após fazer isso durante algum tempo, começou a causar sérias dificuldades ao ministério, com grande risco de a igreja ser fechada. Até o marido dela estava esfriando na fé por causa do seu comportamento. Gordon e Frida tentaram conversar com a mulher diversas vezes sobre a situação tensa que estava criando, mas ela não ouvia o que diziam. Ignorando-os, continuou na sua tentativa de destruir a igreja. A situação chegou a um ponto crítico, sabendo que se não agissem com dedicação e firmeza, a língua afiada daquela senhora iria literalmente arruinar a congregação. Gordon e Frida concordaram que era a hora de colocá-la sobre a disciplina divina. Orando juntos, entregaram-na à correção de Deus, para que pudesse entender a seriedade de atacar a obra do Senhor. Agiram semelhantemente a um caso no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo dá a seguinte instrução: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. O resultado dessa decisão veio rapidamente. Dentro de alguns dias, o marido da mulher maldizente ligou para o pastor Gordon, pedindo que ele e a Frida viessem à sua casa. A mulher, que dias antes intentava destruir a igreja, agora estava prostrada na sua cama, cheia de um terror que a imobilizava. Ela acreditava que um demônio a atacara e que estava prestes a ficar insana. Viram através de seu pavor que estava de fato desolada e sem esperança. O casal disse que estava pronto a ajudar, que orariam por ela, mas somente se fizesse um ato importantíssimo primeiro, o de arrepender-se. Porém, vendo que ainda estava vacilante, foram embora. No dia seguinte, ela mandou chamá-los e assim que entraram em seu quarto, começou a chorar. Confessou com genuíno arrependimento o seu pecado de rebelião e fofoca. Admitiu ser a causadora de todos os problemas que a igreja experimentava. Durante o mês seguinte, chamou um a um dos membros e pediu perdão dos seus atos de insurreição. À medida que os pedidos eram feitos, foi recuperado a força física e a estabilidade mental e emocional. Depois da visita da última pessoa, levantou-se da cama totalmente restaurada. Daquela hora em diante, tornou-se uma bênção para todos na igreja, nunca mais usando sua boca para amaldiçoar a obra de Deus, sendo sempre cuidadosa em falar apenas palavras de encorajamento e edificação. Pode parecer que Gordon e Frida foram severos demais na forma que lidaram com essa senhora, mas agiram assim motivados por compaixão, sabendo que era a única chance dela evitar uma tragédia pessoal ainda maior por causa do seu pecado. A língua também necessita de conversão. O Senhor encara a fofoca, a murmuração e o uso da língua para destruir a sua obra de uma forma severa. Repare o que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11.
Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o em primeira e em segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Essas palavras proferidas por Deus são fortes. Ele não aceita esse tipo de atitude expresso através das nossas palavras. Disse que a pessoa que age assim está pecando. Será maldita, palavra sinônima de condenada, e deve ser excluída da igreja. Precisamos entender definitivamente que palavras podem destruir quando usadas de forma errada, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 9. O hipócrita, com a boca, destrói o seu próximo. O problema é que muitas pessoas se convertem, mas esquecem-se de converter a língua junto com eles. Então, continuam permitindo que as suas bocas sejam uma fonte de subversão e arraso, através de palavras falsas e maliciosas. Tiago falou sobre isso. Em seu livro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isso não é o que Deus deseja para nós e não devemos agir dessa maneira. O fato mais consternador é que esse tipo de comportamento entristece profundamente o Espírito Santo em nós. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando eu era criança, meu pai pastoreava uma igreja no interior da Califórnia, numa cidade chamada Fresno. Havia um jovem casal na igreja que tinha o hábito de fazer críticas maldosas aos outros membros. Um dia fizeram um comentário malicioso de cunho racial contra uma pessoa que estava entrando para a congregação. Meu pai os repreendeu, mas não aceitaram a correção e saíram da igreja. Sem perceber, tinham liberado o julgamento com aquelas palavras e em menos de 2 semanas os dois morreram em um acidente de carro. A murmuração pode ser muito perigosa. Reparei a exortação do apóstolo Paulo em Coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuram, e perecem pelo destruidor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Muitos consideram a fofoca como uma coisa inocente e pensam que não faz mal a ninguém. Fuja desse engano. É extremamente perigoso pensar assim. Não existe fofoca inocente. Outros a disfarçam como pedidos de oração. Encontram com alguém e dizem: ore por fulano, pois fiquei sabendo que... reticências. Então, começam a falar da vida dos outros, mas com cara de santos. Quando falamos o que não devemos, acabamos pecando. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Suas palavras de destruição podem atingi-lo. Somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. Nossas palavras influenciam até a maneira de Deus nos julgar. Jesus estava tratando disso quando falou: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens dizem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás
condenado. Livro de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Sabendo da tremenda influência que elas têm, deveríamos ter muita cautela em falar corretamente e jamais usarmos as nossas bocas para liberar a calamidade. Um pastor, amigo de meu pai, desde antes do meu nascimento, teve uma experiência em que viu claramente o poder das palavras para trazer destruição. Ele trabalhava supervisionando igrejas no estado de Missouri, nos Estados Unidos, quando um pastor foi convidado para assumir a liderança de uma igreja que tinha ficado sem pastor titular. 2 diáconos e um pastor assistente ficaram zangados e rebelaram-se. Começaram a falar mal do novo pastor e do amigo do meu pai. A revolta deles foi tamanha que saíram da igreja protestando e ameaçando. A raiva de 2 dos 3 homens cresceu a ponto de se transformar em ódio. Um deles chegou até a declarar que queria matar o pastor, se pudesse fazê-lo sem ser preso. Dentro de pouco tempo, sua vida foi arruinada. Perdeu a esposa para outro homem e viu seu filho se tornar viciado em drogas. O outro deixou o ódio dominá-lo, tanto que, por mais que chegasse a reconhecer que o que tinha feito era errado, dizia: prefiro morrer a pedir perdão. Não demorou muito e ele foi encontrado morto na sua cama. Fizeram autópsia para ver a razão da sua morte e não descobriram nada. Ele morreu sem motivo físico nenhum, ainda jovem, com apenas 50 e poucos anos, porque suas palavras o destruíram. O último dos 3 foi o único que teve um final feliz, porque se arrependeu da sua atitude. Foi até os pastores que tinha prejudicado e pediu perdão, com lágrimas nos olhos. Com isso, quebrou o poder das palavras que tinha proferido e impediu que lhe trouxessem destruição. Hoje, a bênção de Deus é grande na sua vida. Foi chamado para o ministério, está pastoreando uma igreja e levando muitas almas para o reino de Deus. Toda vez que você se sentir tentado a fofocar ou murmurar, repreenda o inimigo no mesmo instante. Não permita que seja criada uma brecha através da qual Satanás possa penetrar, trazendo estrago e derrota. Lembre-se do que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias.